Hoje, no programa Mais que Petiscos, encontramos na cidade de Porto Alegre, capital do distrito do Norte Alentejano. Esta cidade é uma cidade que oferece a quem nos visita uma data de polos de interesse. Um deles é, sem dúvida, os museus de Porto Alegre e as igrejas fabulosas que nós temos, a gastronomia, as pessoas, que são gentes simples, mas extremamente hospitaleiras. Eu diria que Porto Alegre reúne muitas condições para que todos os visitantes a procurem e, portanto, se deleitem nesta cidade. É mais uma daquelas terras de Portugal que tem uma gastronomia verdadeiramente apaixonante. Toda a sua gastronomia tem como base os produtos do território e, portanto, é uma gastronomia muito diversificada, muito marcada pela estação do ano e com base em produtos muito simples, muito naturais, muito perto da natureza. É uma gastronomia muito baseada nos cozidos e nos estofados, muito diversificada e que aproveita ervas aromáticas, aproveita as partes menos nobres dos animais, ou seja, é aquilo a que nós costumamos chamar uma gastronomia de pobre. Por exemplo, um dos pratos emblemáticos daqui são as migas, com carne de porco. E, portanto, a cozinha, mais uma vez, aproveita tudo o que pode para alimentar as pessoas, mas é uma gastronomia riquíssima e variadíssima que faz ainda hoje os nossos encantos e que é, de facto, um emblema notável desta zona aqui de Porto Alegre. Bem-vindos ao restaurante da Herdade da Cortesia. I told you, baby, how I feel. One word can close this deal. A Herdade da Cortesia é um hotel de 4 estrelas, muito recente, abriu em janeiro de 2009, que tentámos integrar aqui a nível de arquitetura na paisagem e que queremos que seja uma unidade pequena, mas de muita qualidade, tem apenas 30 quartos. E apostamos muito forte também no restaurante. Maybe I'm just wasting time, but can't get you off my mind. And you could make me feel so good. I know you could if you only would. O restaurante, que lhe chamamos 180 por ter uma vista de 180 graus, tentámos que fosse muito virado para fora. Portanto, qualquer pessoa que vai ao restaurante tem acesso aqui às esplanadas e à piscina e pode almoçar ou no restaurante ou numa das esplanadas. E tentamos que as pessoas, de facto, se sintam o melhor possível aqui nesta relação de esplanadas com o restaurante. Portanto, acaba por ser um único espaço, apenas separado com uma grande parede de vidro. Portanto, nós estamos aqui fora ou estando no restaurante, conseguimos ter esta relação interior-exterior e tentamos que as pessoas também tivessem essa sensação, que esta sala aqui exterior fosse uma sala em que eu estou em grande contacto com a natureza. Don't say no, make me feel good, kiddo. I wrote you a 6-page letter. I even called you on the phone. É um restaurante que tem muitos produtos tradicionais, apostamos muito na cozinha local e tradicional, mas com um toque moderno e tentamos que os pratos sejam muito apelativos. Nós, as restrições que tentamos eliminar todas, gostamos de poder servir refeições, almoços e jantares ou qualquer refeição durante o dia todo, sem qualquer restrição de horas, e tentamos que os nossos hóspedes se sintam bem aqui. Yes, don't say no, make me feel good, kiddo. Make me feel so good, so good, kiddo.
Chamo-me Gustavo Martins, sou chefe de cozinha do Herdade da Cortesia Hotel. Os meus pais, quando nasci, já tinham um restaurante e, portanto, quando tinha 7 anos, o meu pai morreu num acidente e tive que ajudar a minha mãe e, portanto, a relação com a cozinha é uma relação de toda a vida. You let me down. Could have knocked off the evening, but you lonely let 'em push under your bone. You let me down. Depois, ao longo do tempo, fomos tendo sempre mais restaurantes e com a cozinha tive a oportunidade de aprender com pessoas que trabalhavam na cozinha, que embora não tivessem formação académica, tinham uma grande experiência mais ligada aos pratos regionais. A nossa cozinha privilegia acima de tudo a qualidade, privilegia acima de tudo a utilização de produtos locais e regionais e fazemos muita cozinha baseada nas coisas que temos aqui e, portanto, os nossos produtos vêm diretamente da horta, são aqui elaborados, utilizamos muito as ervas e os aromas regionais. Trying to forget you're coming home. I'm trying to move on, you're coming home. Portanto, é como digo, desde que me lembro, a minha relação com os tachos e panelas é desde sempre e é um prazer enorme entrar na cozinha todos os dias e procurar arranjar pratos novos, fazer novas criações, readaptar antigas receitas aos tempos que correm, torná-los agradáveis à vista e ao paladar, rentabilizar ao máximo o restaurante e trabalhamos para os clientes. No use deceiving now. Neither of us wanna be alone. Olá, esta é a minha cozinha. Como falámos há bocado, vamos fazer aqui neste um prato regional alentejano. É umas migas à alentejana que normalmente são feitas com entrecosto, com carne de porco. Vamos começar por utilizar um chouriço aqui da região, que vamos cortar às rodelas para primeiro e inicialmente arranjarmos um pingo, ou seja, um bocadinho de molho para depois fazermos as migas. As migas são um prato que mais não é do que o reaproveitamento do pão duro, porque antigamente no Alentejo cozia-se pão apenas 1 a 2 vezes por semana. Normalmente havia um forno comunitário e todos utilizavam esse forno. Este prato tem origem precisamente na reutilização desse pão e na recuperação do pão. Tanto que, como se diz, no Alentejo utilizava-se tudo. Vou começar por pôr umas tiras de toucinho de porco alentejano, que vão servir para fazer a gordura, para provocar a gordura, para fazer depois as migas e serem reutilizadas mais tarde. Enquanto não ponho ao lume a fritar, vou deixar a carne preparada e temperada durante alguns minutos para depois fazer
a respectiva fritura da carne. Esta carne vai ser temperada com pimentão da calda, que é pimento derretido, ou utilizar um bocadinho de pimentão, embrulhar a carne neste pimentão, deixá-la marinar aqui, pôr um bocadinho de sal. Este tempero de carne, esta marinada, não necessita muito mais do que 1 hora, porque o pimentão é muito absorvente, é muito intenso e, portanto, para não ficar, não dar sabor demais à carne. Portanto, pode-se perfeitamente fazer e deixar durante 1 hora. Vou esmagar aqui 1 ou 2 dentes de alho para juntar à fritura do chouriço e do toucinho, porque quanto mais gosto este molho tiver e mais sabor, melhor vão ser as migas. Junto também 1 a 2 folhas de louro. E agora vamos passar ao fogão a fazer este pingo. Utilizamos sempre um lume baixo, porque a intenção é derreter ligeiramente e lentamente a gordura que colocamos aqui, o toucinho de porco, e também porque, como temos alhos e temos louro, temos de ter cuidado para não queimar o que ia depois, porque este molho vai ser reutilizado depois para fazer as migas e, portanto, se deixarmos aqui queimar um bocadinho, depois vai-nos saber a queimado nas migas. Vamos deixar fritar bem. O chouriço deve ficar fritinho, alourado e estaladiço, porque depois vamos também utilizar estas rodelas de toucinho, as rodelas de chouriço e as tiras de toucinho que resultarem desta fritura, vamos utilizá-las para embelezar o prato e decorar as migas. Agora já está todo o resultado desta fritura. Vamos reservar para depois decorar e acompanhar o prato. Agora vamos utilizar a banha para fritar a carne. Eu vou pôr só o suficiente para empratar para uma dose. Vou fritar a carne e, entretanto, trago já o pão. Vou pôr a carne a fritar e, entretanto, vou pôr alguns dos dentes de alho que já estão fritos. Vou deitar uma pinga de água. Vou pôr esta água a aquecer, que me vai servir depois para amolecer o pão. Entretanto, eu vou pôr o pão a amolecer na água. Pôr um bocadinho mais de água por cima. O pão convém ser sempre pão duro, porque as migas depois ligam melhor quando se utiliza pão duro. O pão já amoleceu o suficiente para se bater. Estou a amolecer o pão para depois enrolar e, portanto, é daqui que vão nascer as migas
Pronto. E agora sim vou usar a gordura que reservei para dar sabor às migas que tivemos a fazer. Podemos utilizar alguma da gordura da fritura do tocinho e do chouriço, e vamos também utilizar alguma da gordura da fritura da carne. Vamos ver se está bom de sal, vamos provar. Vou usar um bocadinho de sal. Terminamos e agora vamos enrolar as migas. O processo de enrolar as migas, elas são batidas contra as partes laterais do tacho. Então, agora estamos na mesa de empratamento e vamos começar a empratar as migas. Estas são as migas que produzimos. Aqui temos o chouriço que fritamos. Tocinho. A zona de empratamento na cozinha é um ponto fulcral da cozinha. Primeiro, pela limpeza e higiene que deve ter sempre, e depois porque é onde se ultimam todos os pratos e é a última passagem até chegar ao cliente. Vamos pôr um bocadinho de molho no prato, não muito porque a gordura do porco é muito forte, e vamos acompanhar com uns gomos de laranja que têm a função de cortar um bocadinho a gordura. E eis aqui o nosso prato terminado e pronto a ser servido ao cliente.